Olá, povo de Deus, sábado da 28ª semana do Tempo Comum, 19 de outubro de 2020. Nossa reflexão de hoje é a partir de Efésios 1, 15, 23 e Lucas 12, 8, 12. Irmãos, desde que soube da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a vosso respeito quando me lembro de vós em minhas orações. Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração à sua luz para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa nomear, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sob seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. O apóstolo manifesta sua alegria pela vivência da comunidade na fé e no amor. Ele diz que isso leva a dar graças a Deus. A comunidade está dando testemunho que de fato adere ao caminho de Jesus, está no seguimento de Jesus. Fé em Jesus e consequente amor para com todos os cristãos. Paulo diz que continuará pedindo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, uma lista de coisas fundamentais para que a comunidade continue sendo abençoada e cresça em todos os sentidos. Vejamos: espírito de sabedoria, conhecimento de nosso Senhor, luz aos olhos do coração, compreensão da esperança a qual foram chamados, consciência da herança reservada aos santos, suprema grandeza do poder de Deus aos que abraçaram a fé. Tudo isso sedimentado no poder extraordinário que Deus manifestou na pessoa de Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita no céu, assim, acima de todo principado, potestade, virtude, dominação e de todo nome que possa haver neste mundo como no futuro. Um segundo ponto importante do trecho de hoje é que esse Cristo, ao qual o Pai sujeitou todas as coisas, foi constituído cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele aquele que possui a plenitude universal. Esse tema da plenitude, que se refere a Jesus, em grego é pleroma, é mais bem desenvolvido em Colossenses, mas quer afirmar a grandeza infinita de Jesus, ao qual o Pai concedeu todo o poder e toda a glória. Importante percebermos que esses atributos de Jesus não podem ofuscar a sua humanidade, pois, como disse Paulo aos Filipenses, sendo ele de condição divina, não abusou desta condição, mas se despojou totalmente, se fazendo um de nós e se colocando como servidor de todos. O equilíbrio entre o Cristo da glória e o Jesus histórico é fundamental para uma fé sadia e equilibrada. Lucas 12, 8 a 12, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus.
Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem até será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados, autoridades, não fiqueis preocupados com o que, como ou com quem vos defendereis, ou com o que direis. Pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. O capítulo 12 de Lucas começa dizendo que uma multidão se aglomerou próxima de Jesus, mas que ele começou a falar primeiro para os seus discípulos. Como os guias judaicos negassem a natureza divina de Jesus, não o aceitassem como Filho de Deus, que devia vir ao mundo para a nossa salvação, Jesus alertava aos seus discípulos que quem o recusasse na terra seria recusado por Deus. Mas o que nos chama mais a atenção é quando Jesus afirma: todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem obterá perdão, mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo não alcançará perdão. Rejeitar o Filho do Homem era uma realidade bastante comum. Jesus experimentara inúmeras vezes tal rejeição. Porém, Jesus prometia sempre o Espírito Santo, o esclarecedor de tudo. Para saber o que significa blasfemar contra o Espírito Santo, é bom sabermos qual a função dele na nossa vida. De acordo com a Bíblia, o Espírito Santo ensina todas as coisas e guia em toda a verdade. Em João 14, 26, a Bíblia diz que o Espírito Santo, o Consolador, ensina todas as coisas e faz lembrar tudo o que Jesus disse. Em João 16, 13, a Bíblia diz que o Espírito da verdade guia em toda a verdade, não fala por si mesmo, mas anuncia o que há de vir. Em 1 Coríntios 2, de 10 a 12, a Bíblia diz que o Espírito Santo perscruta todas as coisas até as profundezas de Deus. O Espírito Santo também é conhecido como mestre interior, que orienta e indica o caminho. Ele pode guiar nas decisões, proteger de perigos, acalmar temores e encher de esperança. Tal perspectiva nos indica que blasfemar contra o Espírito Santo é fechar-se à sua ação em nós. É rejeitar o dom do discernimento que nos ajuda a separar o que é bom do que é mal. Ora, fechar-se a esse dom é negar que o Espírito Santo produz em nós o que precisamos para a nossa vida diária. Portanto, a resistência permanente à ação do Espírito Santo em nossa vida é, sem dúvida, fazer a opção por outros caminhos que nos distanciam do seguimento de Jesus. Por tudo isso se diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a oposição consciente, obstinada e maliciosa à revelação divina. Ela se torna imperdoável porque elimina qualquer possibilidade de arrependimento. Um exemplo que nos ajuda a compreender melhor tudo isso vem da vida e testemunho do apóstolo Paulo. Ele viveu negando-se a abrir seu coração ao Espírito quando perseguia os cristãos. Se tivesse persistido obstinadamente nesse procedimento, mesmo depois de ter feito a experiência do Senhor ressuscitado em sua vida, teria se tornado culpado contra o Espírito Santo. Ao abrir-se à ação do Espírito em sua história, mostrou que é possível reverter uma situação totalmente desfavorável e se tornar um seguidor fiel de Jesus. E para quem vive segundo o Espírito, diz Jesus aos seus discípulos,
Quando vos levarem às sinagogas, perante os magistrados, as autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de falar em vossa defesa, porque o Espírito Santo vos inspirará naquela hora o que deveis dizer. Um beijo no seu coração.